Olá, boa tarde, que bom, estamos de volta para a terceira parte do nosso curso de magnetismo da tarde de hoje. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 10 de outubro de 2020, são exatamente 15 horas e 59 minutos. Nós estamos iniciando o nosso terceiro bloco e vamos começar com um tema muito interessante que vai fazer uma conexão entre o magnetismo e a acupuntura. Sêneca nos disse: na adversidade é muitas vezes conveniente tomar um caminho atrevido. Repetindo, Sêneca: na adversidade é muitas vezes conveniente tomar um caminho atrevido. E nós vamos trazer uma correlação magnetismo, acupuntura. Porque nós sabemos que nós temos muitas ciências que contribuem para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual do ser humano. E não poderia deixar de ser com relação também à acupuntura, que já data de milhares de anos e que tem uma contribuição muito importante. Jacomelo, ele nos traz uma reflexão com relação à correlação do magnetismo com a acupuntura, trazendo inclusive no livro Cure a Depressão pelo Magnetismo, a cura da depressão pelo magnetismo, e ele vem fazendo essa correlação com o tratamento do magnetismo para a depressão e a acupuntura também utilizada. E ele vem dizendo que ele conseguiu, num determinado momento, despertar para esse insight aí com relação à acupuntura, e ele nos diz que ele encontrou um material muito interessante para a reflexão de todos nós que queremos aprofundar nossas pesquisas e experiências acerca do assunto. Qual é essa correlação? É interessante, nós vamos trazer, lembrando, quem quiser anotar, vá anotando, porque sempre é bom para ajudar a fixar, e nós vamos procurar falar de uma forma bem pausada para a gente poder ir compreendendo. Tratando da solução da depressão com base na acupuntura e numa convergência com a medicina tradicional chinesa, a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, foi feita uma análise levando em consideração a teoria dos 5 elementos. Os 5 elementos dentro da acupuntura, dentro da medicina tradicional chinesa, em benefício do tratamento da depressão. Quais seriam esses 5 elementos? A água, a terra, o fogo, o metal e a madeira. Água, terra, fogo, metal e madeira. Fazendo uma análise, fazendo uma correlação com esses 5 elementos, em resumo, o que nós poderíamos falar? A depressão, tipo água, olha que coisa interessante. Nós vamos correlacionar cada tipo de depressão com um tipo desses 5 elementos: a água, a terra, o fogo, o metal e a madeira. A depressão tipo água, que seria o Z, é reflexo de uma harmonia, é o reflexo de uma desarmonia no elemento Z.
que mora nos rins. Então, a depressão tipo água, que ela faz parte do elemento Zi, ela está localizada onde? Nos rins. A depressão tipo água, isso segundo a acupuntura, a MTC, a medicina tradicional chinesa. O paciente desse tipo de depressão, depressão tipo água, que o elemento Zi está localizado nos rins, mora nos rins, quais são as características que essa pessoa apresenta? Isso é interessante anotar, para que a gente possa ir fixando. A depressão tipo água, localizada nos rins. Muito medo e fobias. O paciente com esse tipo de depressão, ele tem muito medo e fobias. Apatia. Esse tipo de paciente, ele tem falta de iniciativa. Falta de iniciativa. Falta de confiança em si mesmo, para qualquer situação. É aquela pessoa indecisa que não confia em nenhuma decisão que ele possa tomar. Ele tem uma sensação de impotência. Impotência, inclusive sexual. E podendo também sofrer de problemas gênito-urinários. Então, repetindo, a depressão, quando o paciente tem o elemento Zi, que está localizado nos rins, que é a depressão tipo água, quais são os medos, ou melhor, quais são as características que ele apresenta? Tem muito medo e fobias, apatia, falta de iniciativa, falta de confiança em si mesmo para qualquer situação, sensação de impotência, inclusive sexual, pode sofrer de problemas gênito-urinários. A depressão agora, tipo terra, que é o elemento I, é YI, corresponde à desarmonia no intelecto, que depende da energia do baço pâncreas. Depressão tipo água, elemento YI, corresponde à desarmonia no intelecto, que depende da energia do baço pâncreas. Sendo esta energia insuficiente, o intelecto se descontrola. E aí o que acontece? O paciente desse tipo, ele sente-se oprimido, pensa demais, sente muita confusão, preocupação excessiva, tende a se desconectar da matriz emocional, pode se tornar antipático, preocupado demais com os problemas alheios e com grande dificuldade de refletir sobre os próprios problemas e necessidades. Mostra-se independente, mas no fundo é extremamente carente de bons fluidos. Apresenta dificuldade de concentração matemática e alguma relação forte, podendo ser de afinidade ou não. Então, voltando à depressão, só para a gente ir fixando melhor, a depressão, de acordo com a acupuntura, tipo terra, que é o YI, ela corresponde à desarmonia no intelecto, que depende da energia do baço pâncreas. Sendo esta energia insuficiente, o intelecto se descontrola. Aí, quais são os sintomas que esse paciente sente? Ele sente-se oprimido, ele pensa demais, ele sente muita confusão, preocupação excessiva, tende a se desconectar da matriz emocional, pode se tornar antipático,
preocupado demais com os problemas alheios, tem dificuldade, grande dificuldade de refletir sobre os próprios problemas e necessidades. Ele se preocupa demais com os alheios, mas ele tem dificuldade de refletir sobre os seus próprios problemas, sobre as suas necessidades. Ele mostra-se independente, mas no fundo ele é extremamente carente. Tem dificuldade de concentração. Agora, e a depressão tipo fogo? A depressão tipo fogo se chama SEN. S-H-E-N. SEN. Zen, zen, sen. É tipo fogo. S-H-E-N. A depressão tipo fogo, de acordo com a acupuntura, ela envolve problemas afetivos. E o juiz supremo é o coração. Esse paciente tem as seguintes características: falta de alegria de viver, pouco entusiasmo, pouco interesse e sem inspiração, sem capacidade de julgamento equilibrado. Então, voltando novamente a esse paciente, tipo fogo. É o Zen. Ele envolve, esse tipo de depressão, problemas afetivos, coração, é o juiz supremo. Ele tem falta de alegria de viver, pouco entusiasmo, pouco interesse, sem inspiração, sem capacidade de julgamento equilibrado. Esse paciente, antes da depressão eclodir, era uma pessoa, entre aspas, quente e sensível. E aí ele se torna uma pessoa fria e apática, muda completamente. De quente e sensível, ele se torna fria e apática. Ou excessivamente agitada e hipersensível. Distancia-se de novos relacionamentos. Tem casos em que gera comportamentos maníacos depressivos. Olha até que ponto a pessoa não sendo tratada, o que pode acontecer. Pode, em alguns casos, nesse tipo de depressão, gerar comportamentos maníaco-depressivos, maníacos sexuais, e pode levar esse paciente à loucura. Agora nós vamos ver outro tipo de depressão, que é a depressão tipo metal, que se chama PO, P-apóstrofe-O, PO, P-apóstrofe-O, a depressão tipo mental. A pessoa que tem esse tipo de depressão, essa depressão, ela se relaciona com perdas materiais. A pessoa sofreu perdas materiais e ela acaba caindo em depressão. Os pulmões e a pele são os seus elementos chaves. Pulmões e pele é uma área que se torna muito sensível, muito carente. Esse tipo de paciente com a depressão tipo metal, que se relaciona com perdas materiais, as características dele sente-se desprotegido, quase tudo ele relaciona com aspectos físicos e materiais. As perdas levam-no à maléfica tristeza, geradora de melancolia e acomodação. Nem todos aguentam perdas materiais. Nós vemos casos, infelizmente, que uma pessoa vai à falência, um grande empresário, e ele tira a vida da família e tira a própria vida.
ele não consegue lidar com a perda material. Ele não consegue imaginar a família, os filhos, a esposa, passando privações. Ele acredita que o caminho mais tranquilo seria abrir mão da própria vida. E esses pacientes com esse tipo de depressão, que é a metal, relacionado com perdas materiais, pulmões e pele, que são os elementos chaves ali, quais são as características, só para a gente relembrar? Sente-se desprotegido, quase tudo ele relaciona com aspectos físicos e materiais. As perdas levam ele a uma tristeza muito grande, melancolia, acomodação. Podem se tornar excessivamente resignados, pessimistas, portadores de muitos remorsos. Ele começa a se culpar, porque afinal de contas, aquelas perdas, ele começa a se questionar. Eu fui incompetente? Por que isso aconteceu? Mas tem um outro tipo de depressão, de acordo com a acupuntura, porque nós estamos fazendo agora no nosso terceira parte, no nosso terceiro bloco, uma correlação entre o magnetismo, o tratamento da depressão pelo magnetismo e a depressão pela acupuntura. Como que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, vê a depressão? Eles correlacionam com os 5 elementos. Como vimos, terra, água, fogo e metal. Nós vamos ver agora a depressão tipo madeira. A depressão tipo madeira se chama Houn, H-O-U-N. H-O-U-N. A depressão tipo madeira, Houn. Não sei se é assim que fala, mas se escreve H-O-U-N. Essa depressão tipo madeira, ela é causada pela estagnação do fígado, por conta de muita tensão e pressão. Estresses e fracassos são terríveis para esses casos. O paciente desse tipo apresenta as seguintes características. Geralmente, trabalha duro, ambicioso, mas subitamente perde a motivação e a direção por causa de um fracasso. Ele trabalha muito, mas em função de um fracasso, ele perde toda a motivação e a direção. Ele perde o sentido de viver muito facilmente. Sente muita frustração, sensação de opressão, desgosto, irritabilidade. Apresenta quadros de colapso e prostração. Ele pode ficar na cama sem ter força para levantar. Desinteresse pela vida. Falta de visão, perspectiva de futuro. Ele ali fica, que não tem força, nem para tomar um banho, para nada, para se alimentar. Fica numa sensação de muita opressão, de muito desgaste. Relembrando a depressão tipo madeira, que é o Houn, ela é causada pela estagnação do fígado por conta de muita tensão e pressão. Estresses e fracassos são terríveis para esses casos. O paciente desse tipo apresenta as seguintes características. Geralmente, ele trabalha duro, é aquela pessoa que trabalha demais, ambicioso, mas subitamente, por causa de um fracasso, aí ele perde a motivação, perde a direção, perde o sentido de viver,
sente muita frustração, sensação de opressão, de desgosto, irritabilidade, apresenta quadros de colapsos e prostração, desinteresse pela vida, falta de visão de futuro. Não vejo, nem tem nada. Não vejo nenhuma perspectiva no meu futuro. É assim que esse paciente se encontra. E Jacomelo, ele vem nos trazendo as suas ponderações, as suas análises, as suas observações. E ele diz que de tudo isso ele pode dar testemunho, mas ele não se aprofundou o suficiente para tanto. Mas ele reconhece que as ligações dessas colocações com o estudo da depressão e do tratamento através do magnetismo, ele estudando acerca dessas ações sutis, nos centros vitais, tem estreita relação, porque nós já vimos que os centros vitais na depressão, eles são atingidos. O esplênico de uma forma muito intensa, o cardíaco, o laríngeo, os centros vão sendo comprometidos. E ele, com toda a sua experiência, tanto teórica quanto prática, porque há mais de 50 anos, estudando, pesquisando e praticando o magnetismo, ele observou que, de acordo com a acupuntura, esses pontos que a acupuntura vão citando, que ele reconhece que ali as ligações dessas colocações com que ele vem estudando acerca das ações sutis nos centros vitais tem uma estreita relação. E especialmente quando nas referências tão claras aos rins, ao baço, ao fígado, ao pâncreas, ao coração, além da pele e dos pulmões. Nós sabemos, por exemplo, os pulmões, a pele, eles estão ligados ao centro laríngeo. Nós sabemos que o centro esplênico, ele faz parte do centro esplênico, o baço, o fígado, os rins, o pâncreas. Nessas observações, nesses estudos, nesse tato magnético que ele coloca em evidência, ele começou a perceber as mesmas referências que a acupuntura faz com relação aos rins, ao baço, ao fígado, ao pâncreas, ao coração, pele, pulmões, também no magnetismo tem observado. E ele chama também a atenção para o fato de que milenarmente, quando a acupuntura aponta doenças do fígado, não está necessariamente falando do fígado, falando do órgão, fígado, e sim do meridiano baço. É interessante porque nós sabemos que o fígado está do lado direito, o baço está do lado esquerdo, e sobre o fígado se localiza o centro esplênico, de uma forma localizado no perispírito, mas ele faz parte, o centro esplênico, na região ali do baço. E quando Jacomelo vem dizendo que a acupuntura, que já é uma ciência milenar, quando ela fala de doenças do fígado, nem sempre quer dizer que ela está falando diretamente do órgão, do fígado. Pode sim, esse meridiano, que é o baço, ou seja, o centro esplênico, é que seja o órgão ali que está deficitário, que está com alguma problemática, esse meridiano do baço ou atinente ao centro esplênico. Isso, inclusive, reforça as razões do porquê da usinagem no centro esplênico
ser muito refletida de forma sensível no fígado, que é do lado direito do corpo, e nem sempre no baço, que é no lado esquerdo. A usinagem no centro esplênico, às vezes, reflete mais no fígado, que está do outro lado, do que no próprio baço. Mas ele nos traz uma advertência, o Jacomelo, com relação aos adeptos da depressão pelos 5 elementos, porque nós estamos vendo os 5 elementos seriam a depressão de acordo com a acupuntura. Então, tem uma advertência que os adeptos da depressão pelos 5 elementos colocaram, que pedem mais análises e experiências para vermos até onde isso pode corresponder com o que temos visto nos centros vitais pelo magnetismo. Jacomelo estuda, pesquisa o magnetismo. Ele não fez medicina tradicional chinesa nem acupuntura. Ele está nos trazendo essa correlação para que a gente possa perceber que as ciências, elas estão muitas das vezes no mesmo caminho. Nomes diferentes, às vezes algumas coisas um pouco diferentes, mas tem muito a ver. E ele cita o caso, por exemplo, eis o caso, um paciente está envolvido em 2 elementos básicos, isso de acordo com a acupuntura que trata a depressão com os 5 elementos. Então ele diz, um paciente está envolvido em 2 elementos básicos. Ele encontra-se debilitado em 2 importantes matrizes emocionais. O Po, que é o metal, que corresponde aos pulmões e à pele, e o Zi. O Zi se escreve Z-H-I. Não sei se é bem assim que fala, mas se escreve Z-H-I, o Zi. E o Zi, que é o elemento água, ele corresponde aos rins, como nós vimos. Então, o paciente ele está debilitado em duas matrizes emocionais, o metal e a água. O metal, pulmões e pele, a água, os rins. Consequentemente, ele se apresenta o quê? Vamos prestar bastante atenção nessa reflexão que vem através do Jacomelo, que isso é muito importante. Por isso, quando ele diz a importância de termos um entrevistador qualificado, um magnetizador qualificado, porque muitas das vezes nós podemos falar pensando que estamos falando para o bem e podemos prejudicar. As palavras constroem, mas as palavras destroem, as palavras matam. As palavras reerguem, mas as palavras podem derrubar. Então vamos prestar atenção o que ele vem dizendo. Eu vou voltar até um pouco para a gente, quem estiver anotando, poder anotar. O paciente ele está envolvido em 2 elementos básicos. Está debilitado em 2 importantes matrizes emocionais, o Po e o Zi. O Po é o metal, corresponde aos pulmões e à pele. O Zi é a água, corresponde aos rins. Consequentemente, ele se apresenta sem vontade de viver, triste e vulnerável, o que geralmente leva a quadro de anorexia grave. A pessoa não se alimenta, começa a emagrecer, vai ficando às vezes. O paciente, ele pode ter medo de se alimentar, de sair de casa, de conversar e ter medo até de dormir. São casos graves. O mais importante a se ressaltar nesse tipo de depressão é a forma de tratamento. Vamos prestar bastante atenção nessas reflexões que o Jacomelo traz.
O mais importante a se ressaltar nesse tipo de depressão é a forma de tratamento. Ele deve ser conduzido, o tratamento, com extrema cautela e deve visar, numa primeira etapa, reforçar o metal, o elemento mental, que corresponde aos pulmões e à pele. Por que ele diz isso? Deve evitar imperiosamente fortalecer o Zi, que é a água que corresponde aos rins, pois estaremos trazendo força de vontade, no caso, se a pessoa for fortalecer o Zi em primeiro lugar, que corresponde à água, aos rins. Se for fortalecer primeiro essa região, que corresponde, no caso, ao magnetismo, ao centro esplênico, o que vai acontecer? Estaremos trazendo força de vontade e decisão a um paciente triste e desprotegido, o que normalmente leva a tendências suicidas. Nessa primeira etapa, durante as entrevistas com o paciente, devemos evitar frases do tipo, quem quiser anotar aí, qual as frases que devemos evitar de falar nessa primeira etapa, quando o paciente chega ali nessa situação. Você precisa fazer alguma coisa para sair dessa. Frases que nunca devemos colocar para o paciente nessa primeira etapa, quando ele apresenta esse tipo de debilidade. Você precisa fazer alguma coisa para sair dessa. Você tem que reagir e se movimentar. Você tem que reagir e se movimentar. Pois essa também são frases motivadoras da vontade e que podem levar a pensamentos suicidas. E aí, vocês devem estar pensando, e agora? Eu falo alguma coisa, não falo, fico quieta? Na dúvida, abstenha-se. Né? Na dúvida, não sabendo o que dizer, sorria. Sorria, que um bom sorriso, ele envolve, né? O sorriso, ele tem magnetismo, mas devemos nos ater aos pontos do pulmão e usar frases do tipo, procure se proteger. Vamos nos ater aos pontos do pulmão. E aí o que a gente pode falar para a pessoa? Procure se proteger. Busque voltar a se alimentar corretamente. Busque voltar a se alimentar corretamente. Que são frases que estimulam o sentido quê? De proteção. De proteção. É muito interessante isso. Pela lógica dos 5 elementos, ao fortalecermos o elemento metal, ao fortalecermos o elemento metal, que é o pó, naturalmente a energia irá escoar para o elemento água, que é o Zi, e surgirá no paciente a vontade saudável de reagir. Nós vamos fortalecer primeiro o laríngeo e dali ele vai escoar para o esplênico. Os rins fazem parte desse sistema. Os rins, o fígado, o pâncreas. Mas, então, como que nós devemos agir? Fortalecer o elemento metal, que é os pulmões, que fazem parte dos pulmões, a pele. Essa energia vai escoar para o elemento água, que é o Zi, que é os rins, e ali vai surgir no paciente a vontade saudável de reagir.
E quando isso ocorrer, aí podemos utilizar pontos do rim para ajudar o paciente nessa etapa final. Muito interessante essas reflexões de Giacomello, o cuidado que precisamos ter, até mesmo quando alguém nos procurar e falar que temos um familiar, um ente querido que está com depressão, e a gente ter muito cuidado as palavras que formos dizer, fale isso ou aquilo com ele, porque nós não sabemos o que está afetando aquele paciente. Na dúvida, diga, estou aqui, conte comigo. Coisas que não vão acarretar nenhum desabor. Eu te amo muito, estou aqui pronta a poder te ajudar, algo assim desse sentido, né? Então, o Jacó diz o quê? Que a necessidade de novos testes, porque vários magnetizadores que já trabalham com magnetismo têm realizado testes assim de muita profundidade, de muita seriedade, e têm contribuído muito para o avanço do magnetismo. Que sejamos nós também a sermos esses trabalhadores, não ficarmos somente presos a uma determinada situação. Não, vamos adiante. Jesus nos convida ao trabalho. E ele cita uma médica chinesa, o nome dela é Zhang. Ela médica, ela é especializada em acupuntura e ela explica que a depressão, ela provoca um desequilíbrio entre a energia e a circulação sanguínea. A depressão provoca um desequilíbrio entre a energia e a circulação sanguínea. Nós, inclusive, falamos também sobre o TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo. Mas esse desequilíbrio pode essa energia e a circulação sanguínea ficarem desorganizadas. Os problemas de ordem emocional incidem primeiro sobre o fígado e o coração, e por consequência sobre o baço. Essa médica chinesa, a doutora Zhang Hong, ela, que é especializada em acupuntura, ela explica isso, que a depressão, ela provoca esse desequilíbrio entre a energia e a circulação sanguínea, e que os problemas de ordem emocional incidem primeiro sobre o fígado e o coração, e por consequência sobre o baço. Ela afirma isso. E o Jacó também, ele reafirma o que ela diz, ele concorda plenamente, que essas problemáticas atingem o fígado, atingem o coração, atingem o baço, só que vendo pelo perispírito, vendo pelos centros vitais, aí vai atingir o quê? O esplênico, vai atingir o cardíaco, e vai atingir o laríngeo. E a doutora Ong diz mais ainda, que tanto a acupuntura como a massagem shiatsu promovem resultados terapêuticos semelhantes, do que a doutora Ong diz. Porque é o que eu estava dizendo, são ciências que vão se integrando, vão integrativas, vão colaborando. Temos ciências milenares, temos muita coisa que nós ainda não conhecemos. O magnetismo, ele já existia desde a antiguidade, desde muitos séculos, de milênios, já existia o magnetismo. O magnetismo está na natureza, mas ela diz que tanto a acupuntura como a massagem shiatsu promovem resultados terapêuticos semelhantes, acrescentando a doutora que a agulha da acupuntura é só um instrumento de estímulo. O importante é pressionar o ponto certo.
E ela diz que 5.000 anos atrás, há 5.000 anos, já tinha esses espíritos iluminados que já sabiam trabalhar com isso, é incrível. E eles utilizavam o quê? Pedras pontiagudas. Não existia ainda as agulhinhas da acupuntura, que hoje tem as agulhinhas especiais. Eles iam ali polindo, polindo, polindo aquelas pedras, fazendo elas ficarem pontiagudas, e ali eles tocavam o ponto certo. Agora, como que eles sabiam onde que era o ponto certo? Porque provavelmente o tato magnético, eles foram escaneando, escaneando, escaneando todo o corpo humano, todos os pontos do corpo perispiritual. Isso é muito interessante. Foram escaneando os nadis, que são os canais, e aí nos trouxeram essa ciência de milênios, milênios. É maravilhoso isso. Mas o Jacó diz, aqui fica estabelecida uma diferença a ser considerada entre a acupuntura e o magnetismo. Enquanto a acupuntura, estimula alguns pontos básicos e chaves, porque ela vai nos pontos, né, que foram detectados ali, vai estimular, ou com a agulha, enquanto ela estimula alguns pontos básicos e chaves, no magnetismo, os campos vitais envolvidos na complexa questão da depressão são reequilibrados e reenergizados. Mas o grande fato é que nada, em termos de ciência, deve ser feito de forma isolada, sem considerar o saber de outros ramos e práticas. Jacomelo, ele diz o quê? Vamos estudar da mesma forma que ele diz a necessidade de nós magnetizadores conhecermos o corpo humano, a fisiologia, conhecermos a anatomia, também procurarmos compreender outras técnicas que de repente vão abrindo mais a nossa compreensão. Isso é muito importante. Compreender, por exemplo, o saber esses ramos e essas práticas milenares, como a acupuntura, que é da medicina chinesa, e tantas outras. E nós temos muito a refletir, a estudar, a entender e a praticar, pois, afinal, tudo é magnetismo. O magnetismo, ele está aí. O magnetismo está na natureza, sempre. Tudo é magnetismo. E nós, queridos amigos, trouxemos hoje essa reflexão com relação a esse tema muito importante para sabermos quando darmos a alta ao nosso paciente, quando darmos alta, e essa correlação aqui com a acupuntura. Nós vamos encerrando a nossa tarde. Hoje conseguimos fazer uma tarde mais enxuta. Nós vamos encerrar e convidando vocês para o nosso encontro do dia 7 de novembro, de 14 às 19 horas. O nosso encontro do dia 7 de novembro será o nosso último encontro do nosso curso. Eu já estou até com saudades, porque nós começamos esse curso em fevereiro de 2019 e estamos já, como era a nossa proposta, fazermos 2 anos de estudos. 2 anos de estudos visando não aprendermos o magnetismo, darmos o início ao nosso aprendizado, porque sabemos que temos muito ainda a estudar. Jacomelo estuda há 55 anos. 1 ano, 2 de estudos é apenas o início, é apenas aquela pontapé inicial para nos estimularmos a darmos continuidade.
Temos muitas obras, como falamos já, que nos possibilitam continuarmos aprendendo, mas o nosso último encontro será no dia 7 de novembro, de 14 às 19 horas. Só que o nosso último encontro vai ser diferente. O nosso último encontro, ele será de perguntas e respostas. Mas como que vai ser isso? Vai ser da seguinte maneira: vocês vão nos enviar as perguntas até o dia 30 de outubro. Até o dia 30 de outubro será o último dia para vocês enviarem perguntas para esclarecerem as suas dúvidas que porventura vocês têm, porque logicamente que todos nós as temos. Então vocês vão nos enviar as perguntas até o dia 30 de outubro para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 19 99 341 6316. Vocês vão enviar a pergunta, a dúvida, e nós vamos responder no dia 7 de novembro. Então, vocês enviam as perguntas até o dia 30 de outubro e no nosso encontro do dia 7 de novembro, nós vamos responder todas as perguntas, porque já vamos receber previamente para podermos analisar. Só que tem um detalhe: o último encontro nosso, ele será somente ao vivo. Nós não vamos gravar e postar